Esoterismo na política, porque realmente na política se tem alas esotéricas aos quais não representam a população, porque realmente a população carece de consciência. E então realmente a falta de consciência traz consigo representação falsa no Senado. E então realmente a população tem a liberdade de ir e vir e tem o direito de expressão. Mas isso tudo realmente não transparece o direito de fato popular, pois realmente devemos fazer alguns questionamentos referentes à política. Muitos dos políticos que estão no poder estão lá, e quem os colocou lá uma vez ou outra, a população pode se achar consciente dos seus votos, no sentido de achar honestidade no cenário de votos, porque uma vez ou outra escolhe políticos e os políticos realmente vão para o poder. Mas será realmente que todos os políticos que estão no Senado realmente representam o popular? Saíram do popular? Porque realmente isso traz consigo a falta de representatividade. Então realmente, para que venhamos a ter sucesso, devemos ter representatividade. E então no meio político é um meio essencial. E então realmente devemos questionar. E aqueles que estão lá na política, tantos lá na política, será que surgiram todos do popular? Será que o sistema é honesto de verdade, como diz ser honesto de verdade? Ou será que existe desonestidade no sistema? Ou será que existe desonestidade no processo de votação? É de se questionar devido ao quê? Devido à falta de representatividade, porque a população de classe baixa, de certa forma, carece de recursos, de certa forma, e classes mais privilegiadas, como a média alta, possuem recursos. Se fosse realmente representatividade popular, realmente a classe baixa seria munida, seria armada de direitos, os quais se igualariam. Não posso dizer que totalmente, a classe média e a classe alta. E se representasse de fato, se os políticos representassem de fato a população, de fato não haveria mais desigualdade, porque isso não é meritocracia, mas o sistema capitalista não é meritocrata. O sistema capitalista é um sistema platonizado, da sofocracia mais sofista, de Protágoras, Hípias, etc. Por quê? Porque visa a manipulação popular, visa a manipulação da baixa classe em si,
de certa forma, mais amplamente. E então o problema é que essa manipulação gera infração, gera prejuízos a níveis físicos e de consciência, que faz com que a baixa população não consiga de fato se reerguer para uma situação econômica maior, ao qual irá favorecer com que ela venha a obter igualdade. Isso favorece a criminalidade. Apesar dos criminosos não terem a consciência exata de que, olha só, assim é julgado por mim, não terem a consciência exata, traz consigo a significação psicológica de que não entendem que o crime favorece o capitalismo manipulativo, o esoterismo na política. E então, se eles de fato fossem conscientes, não iriam para a criminalidade. E então, o jogo político de muitos funkeiros, de muitos rappers, baterem no sistema, problematizando o sistema, não muda o sistema, né? E então a mudança realmente do sistema vem por representatividade, mas realmente o sistema vai mudar quando a platonização da sofocracia, que é a elitização do sistema, ao qual favorece a filosofia em si, são sofistas. Então está de acordo com o conceito platonista, filosófico, no sentido da sofocracia. E então realmente são sofistas, na maioria dos casos, assim posso citar, que estão no poder, porque no esoterismo político eles agem às escuras para poder manter a hegemonia sobre o povo, o controle sobre o povo, para poder manter realmente o domínio sobre o povo. E então realmente o povo é dominado por falta de consciência. Essa frase é muito utilizada por diversas pessoas, mas é dominado também porque não desperta a luz do Evangelho. Porque a Bíblia vem dizendo: o príncipe desse mundo, né, cegou o entendimento de muitos para que não venham a resplandecer a luz do Evangelho, né? Então realmente o adversário cegou o entendimento da população, cegou o entendimento do povo, e realmente essa cegueira se transmite no cenário político, se transmite no cenário econômico, né? Isso tudo gera desigualdades. Essa é a desigualdade social. É a desigualdade daqueles que não querem obedecer a Cristo. Porque os verdadeiros revolucionários trazem a ideia à tona e lutam pelo processo. Que processo? Processo revolucionário da mudança. Então, no cenário político, existe muito esoterismo, muita magia. E o que significa magia? Magia significa manipulação para poder obter aquilo que se deseja. Então não importa se a manipulação do magista iludido é de manipular os 5 elementos, as forças das trevas, para poderem obter aquilo que desejam, né? Ou a verdade, que realmente o magista é manipulado a manipular falsamente para poder manipular
a população. E de fato é isso. E de fato o esoterismo na política não é de hoje, é do pão e circo romano, etc. Então, na verdade, o processo é justo realmente, e porque a população de baixa classe realmente é de baixa classe. E porque não existe igualdade no processo. Porque existem pessoas se beneficiando da minoria e da maioria. Realmente, essa elite esotérica manipula também a classe média e a classe alta. Em que sentido? No sentido de conflito, no sentido de oposição, para que, de fato, não venham realmente a lutar pelos direitos da minoria. A Bíblia vem dizendo: amai ao próximo como a ti mesmo, né? Então realmente devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então realmente isso implica um processo de igualdade, não de desigualdade, porque se existe desigualdade, existe o problema. Qual o problema que existe, Mateus? O problema do favorecimento de poucos na política em prol da perca de muitos da baixa classe. Então, realmente, o processo tem que ser justo. E então, esse esoterismo político tem que cair por terra. E como que ele cai? Na Revolução Cristã. Como é a Revolução Cristã, Mateus? A Revolução Cristã é a revolução dos princípios da verdade no ser humano, ao qual o despertam para poder lutar por aquilo que é certo, ao qual, repetindo novamente, os despertam para poder lutar por aquilo que é certo. Então, realmente, pregai o evangelho a toda criatura, né? E realmente devemos pregar o evangelho a toda criatura. Assim vem dizendo as escrituras sagradas, para que venhamos a pregoar o evangelho, para que venhamos a falar do evangelho. Isso tudo é revolução no meio mundano, para os ímpios, porque o evangelho significa também mudança de consciência. E o sofismo político, esotérico, traz consigo a significação de manipulação da consciência. Então, realmente devemos despertar, né, para que venhamos a enxergar a situação realmente como ela é e buscar questionamentos. E buscar compreender que realmente o ser humano possui limitações, mas não se deve deixar levar pelo problema, pelo contexto. Esse cenário agravado de desigualdade é um problema político de falta de representatividade. Como corrigir isso? Luta revolucionária. Mateus, com pau e pedra? Não. E as revoluções, Mateus, provaram que a luta pacífica trouxe algum benefício? A população unida consegue justamente resolver os seus problemas. A violência só gera violência. Então, uma revolução de oração, de jejum e de, digamos assim, militância. O que é militância no meu contexto? Militância é sair nas ruas e justamente indagar o governo acerca dos direitos que eles prometem em tempos de política. Porque a maioria
mente para a população, porque é sofismo de Protágoras, de Hípias. É a platonização da sofocracia. O que é sofocracia, Mateus? Poder para poucos. E se poucos têm poder, o domínio é hegemônico. O que é hegemonia? Domínio. Então a igualdade tem que surgir. E para haver igualdade tem que haver consciência. E quem traz a consciência de verdade para o cristão? Cristo. E quem traz a consciência de verdade para o pecador? Cristo. Então realmente é isso que tem que ser feito e realizado, né? Então o pão e circo vai cair, porque devemos buscar indagação. A Bíblia vem dizendo: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Indagação, oração, militância. E realmente a militância pacifista. E as coisas vão mudar. Então aqui é o meu primeiro áudio de que a população necessita despertar realmente para a situação. E não importa, a princípio, quantos vão ouvir o áudio, eu sei que vão ouvir. São poucos que fazem a diferença. Temos esse exemplo no esoterismo político. Poucos fazem a diferença em muitos. Então realmente é isso. Porque poucos nas mãos de Deus, os 300 realmente valentes, venceram a batalha. E são poucos que vão me ouvir, que de fato vão despertar para esses mínimos questionamentos, ou já despertos vão se manifestar no sentido da luz do Evangelho. O cristão é o sal da terra, a luz do mundo, não é à toa, não é para se dobrar, mas é para buscar os seus direitos. E como aqui eu encaixo legislativamente o processo para saber se pode ser feito ou não? É porque a Constituição, né, assegura o direito de liberdade de expressão e de ir e vir. Então o processo tem que ser pacífico. Então o que você quer, Mateus, nesse áudio? Despertar a população minimamente para essas questões. Somente isso, de fato, a princípio. E realmente, porque o esoterismo político já foi citado por mim, já foi falado por mim, é porque essa minoria esotérica se utiliza de magia para poder manipular a população. Como assim magia? O que é magia? Já foi explicado. E realmente é para exaltação máxima da Trindade, e que fique gravado aqui. Obrigado aos ouvintes.